Vamos ler então Marcos capítulo 2, verso 1 em diante. Evangelho de Marcos capítulo 2, verso 1 diz assim: Depois disso, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha essa expressão aqui, né? Vendo-lhes, está falando de Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam, pensavam no seu coração: por que fala desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Querido Pai Celestial, aqui está a Tua palavra, e a Tua palavra, essa verdade absoluta, em que nós vamos compartilhar agora. Fala ao nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a não só ouvirmos essa palavra, mas praticarmos, porque Tiago diz que a gente não deve ser apenas ouvinte, mas praticante. Nos dá graça, estamos iniciando uma nova semana, e que nós possamos ter muito êxito e a bênção do Senhor, mesmo nas decisões difíceis que, quem sabe, muitos de nós tenhamos que tomar essa semana, situações para resolver, mas a Tua presença, a Tua graça, a Tua palavra, o Teu direcionamento na nossa vida nos ajuda a ter uma semana vitoriosa. Nós estamos encerrando hoje, Pai, essa campanha tão linda, aliança com Deus, e hoje queremos falar um pouco sobre a aliança entre os homens, aliança de pessoas, de amizade, porque a amizade é muito linda, e Jesus disse que nós deveríamos granjear amigos. Fala conosco, traz palavra revelada, palavra de sabedoria, de confronto, de consolo, de conforto, toda a edificação, tudo aquilo que o Senhor tem que fazer na nossa vida nessa noite, mais uma vez em nome de Jesus, e todos digam amém. Meus irmãos, existe uma definição, existem muitas definições, né, de amigo, que é muito importante, mas existe uma interessante que diz que amigo é aquele que fica quando todo mundo já foi embora. Eu queria que você hoje pensasse um pouco quantos amigos você tem. Nós temos colegas, né? Hoje de manhã eu falei aqui que eu tenho um Facebook lotado. Teve um tempo aí que ficavam pedindo, eu montei outro Facebook para granjear tanta gente. Eu falei: meu Deus, quanto amigo eu tenho. Mas a verdade é que esse negócio não funciona, né? Só Facebook. E a nossa mãe, né, nossos avós, eles diziam para nós assim: filho, amigo se conta na palma da mão. Lembra disso? Não sei quem é desse tempo aí. Porque não é muito fácil ter amigos mesmo. Nós temos colegas, companheiros, pessoas, nós temos conhecidos, mas só pensa aí, analisa aí no seu coração, se você precisasse de um amigo amanhã, quem seria a pessoa que você ia chamar? E todos nós temos, graças a Deus, né, dona? Sua mãe está bem, né? Estamos orando por ela. Glória a Deus, está
Tudo bem, estou feliz, viu, Doni? Não dá para conversar com você fora, conversa aqui, né? E, irmãos, todos nós temos amigos. Nós temos pessoas que a gente sabe que se a gente precisar vai estar lá. Mas lógico que são raros, né? São raros. E nós estamos vivendo uma época que isso está piorando, ou seja, está diminuindo. Já são poucos os amigos, mas eles estão diminuindo. Porque hoje tem muita amizade no celular. Então hoje se conversa com o mundo, você fica amigo do árabe. Às vezes eu vejo pedido de amizade de árabe lá, não sei se é porque eu andei naquelas terras várias vezes. Você não imagina, eu nem vou ter, como é que eu nem sei falar com ele, como é que eu vou virar amigo do cara, né? Então hoje tem muita amizade aí virtual. Mas quantos amigos de verdade você tem? Teve uma guerra, e nessa guerra um grupo estava perdendo a guerra, estava sendo muito fortemente atacado, e o capitão, o comandante, chamou eles, estou olhando para o capitão ali, né? E chamou eles e disse assim: olha, nós vamos recuar, agora não é hora de avançar, nós estamos perdendo a guerra, vamos voltar para o acampamento, vamos ficar quieto aqui, criar estratégia, e nós vamos de novo para o campo com mais estratégia, mas agora não. E quando fez isso, falou assim: não sai ninguém daqui. Todo mundo aqui, eu não quero perder mais nenhum soldado. E aí um soldado olhou para o capitão e falou: cadê fulano de tal? Ele disse: ele não está aqui. Ou está morto, ou ele está chegando. Aí o amigo disse assim: não, mas eu preciso ir atrás dele, é meu amigo. Uma pessoa muito querida, nós somos amigos. O capitão disse: você está proibido. Daqui você não sai, é uma ordem. Fica aqui e não sai, ninguém sai daqui. A hora que o capitão saiu um pouquinho para resolver alguma coisa, o soldado foi embora para o meio do mato. E depois de uns 40 minutos, uma hora, ele chega carregando o amigo nos ombros. O capitão ficou muito bravo. E o pior não é isso, é que ele chegou com o amigo morto. E quando ele colocou o amigo ali, o capitão falou tudo. Você imagina um capitão bravo, comandante, que deu uma ordem e foi desobedecido. Jogou em cima do soldado. Quando ele terminou de falar, o soldado disse assim: capitão, com licença. Quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. Quando ele me viu, ele disse a seguinte palavra: eu sabia que você viria. Isso é amigo. Então esse é o tipo de amizade, de aliança que nós estamos falando hoje. Porque nós falamos de várias alianças aqui, especialmente aliança com Deus. Mas nós precisamos de amigos, irmãos. Todos nós precisamos de amigos. Porque esses amigos vão ser bênção na nossa vida a hora que a gente precisar. Então nós temos que batalhar para fazer amigos, porque nunca sabemos o dia da manhã. Quem é que nós vamos precisar? Esse texto aqui fala desses 4 amigos. Pode ser que esse homem aqui tinha mais amigos, mas o texto fala de 4 amigos. 4 amigos carregando esse paralítico. E uma das coisas que o amigo é, quando ele deseja fazer algo e ajudar, o amigo é determinado. Tanto é que o texto mostra que eles estavam determinados. Imagina, eles chegam lá, naquela época, até hoje a gente vai lá em Israel, é um calor, você tem que estar tomando água toda hora, e todo lugar que você anda, se a gente vai no calor, imagina eles carregando sandália, poeira. Hoje está tudo asfaltado, mas antigamente tudo poeira, ainda tem hoje muita poeira lá, muito deserto. E chegam cansados, a casa está lotada. A Bíblia diz que não tinha como entrar pelas portas, pelas janelas, estava tudo abarrotado. Muita gente curiosa queria ouvir Jesus, e Jesus lá no meio da sala, ensinando. Isso é coisa que a gente cria no coração. Eu imagino que ele pode ter dito assim para os amigos: olha, eu descobri que vocês são meus amigos mesmo. Olha, vocês me trouxeram aqui com esse sol, com esse calor. Mas não dá, hoje não dá para entrar aqui, porque Jesus está muito lotado a casa, vamos deixar para outro dia. E aí entra determinação. Os amigos, se não fossem tão amigos, disseram: não, verdade, hoje não vai dar, não vamos deixar. Não, os amigos, não. Nós te trouxemos aqui. Eu não sei como, mas nós vamos te colocar aos pés de Jesus. Uma das coisas do amigo é que o amigo quer levar o outro até Jesus. É colocar o outro perto da verdade. E aí um já corre buscar uma corda, o outro vai buscar uma escada, e vão se virar, e de repente Jesus está falando e começa a cair pó. Né? Só pode ser nós
Andamos lá, né, filhão? Todo lugar que você vê, casa com pedra, começou a cair pó e tudo para. E, de repente, um homem começa a ser baixado por um leito no meio da sala e chega até os pés de Jesus. Parou aquele momento. É interessante isso, né? Os amigos chegam a parar a história, né? Parar situações para socorrer alguém. E quando coloca, irmãos, olhe bem para o texto, que às vezes a gente não para pensar, observar esse texto. O texto não diz que olhando para o paralítico diz perdoados estão os teus pecados. O texto diz que olhando para eles. Jesus olhando para os amigos do paralítico, vendo-lhes a fé. Quando você tiver que trouxer um amigo, trazer um amigo, quem sabe domingo que vem, se o amigo não tiver fé, traga pela sua fé. Porque Jesus curou esse paralítico, não pela fé do paralítico. Jesus curou, irmã, pela fé dos amigos do paralítico. Então, o amigo é alguém determinado, o amigo é alguém que acredita. Tanto é que o texto é usado assim, vendo a fé deles. Quantos amigos você tem? Quantos amigos hoje você sabe que você pode contar, porque são pessoas que querem te ajudar, são amigos de fé. E mesmo aqueles que estão lá fora, que ainda não chegaram até Jesus, mas você sabe que eles respeitam a sua fé, respeitam a sua religião, e são amigos que a hora que você precisar pode contar. Tem uma outra história de amigos, eu quero falar de alguns amigos hoje aqui. Vamos para 1 Samuel, primeiro livro, não é primeira porque não é carta, é primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versos 3 e 4. Primeiro livro de Samuel fala sobre Davi e Jonatas. Jonatas, filho de Saul. O texto diz assim, Jonatas e Davi fizeram o que, irmãos? A aliança. Porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E aí o verso 4 diz assim, despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Segura para mim, por favor, esse verso aí, porque eu quero falar um pouco sobre isso. Essa aqui é uma das amizades lindas que a Bíblia mostra, e nesse caso aqui, nós temos nessa amizade alguns objetos, porque Jonatas quis ajudar Davi, dando para ele toda a armadura que ele usava no momento, porque entendia a prioridade do amigo que precisava dessa armadura. E o texto fala que a primeira coisa que dá para o amigo é a capa. Ele pega a capa que está usando, passa para o amigo. Irmãos, capa é proteção. Capa é segurança. Capa é algo que, cobertura, é algo que protege. Nós vamos iniciar essa campanha da proteção semana que vem, né? Mas já estamos falando sobre ela. A capa protege. A capa dá segurança. A capa, ela dá cobertura. E ele estava entendendo assim, eu quero cobrir você, eu quero proteger você. Existem na Bíblia várias histórias, mas eu quero lembrar de uma delas. Quando Noé bebe lá da vinha, depois que ele desce lá do dilúvio, sai lá da arca, ele planta uma vinha, bebe demais, se embriaga, e aí a Bíblia diz que ele fica nu, ele fica pelado lá no meio da sala, em algum lugar da casa, e um dos filhos sai e diz assim, ó, o pai está pelado lá, já conta para todo mundo, quem sabe já dá risada, já zomba do pai. Mas tem dois amigos, aliás, dois filhos, que o Sem e o Jafé, o texto diz que eles pegam uma capa e vão de costas, sem olhar para a nudez do pai, e cobre o pai. E o pai, outro dia, fica sabendo de toda a história e acaba amaldiçoando o filho que contou da... Por quê, irmãos? Porque capa é proteção. Queridos, em todo lugar nós devemos proteger, né? Os amigos precisam ser protegidos. Se alguém vir falar daquele amigo para você, a hora que começar a falar, não, você quer conversar comigo sobre outra coisa, mas não fale, porque o Luiz Fernando é meu amigo. E eu não vou aceitar que você fale, porque ele é meu amigo. O amigo protege, irmão. O amigo coloca a capa.
O amigo não diz assim, poxa, Denilson, você é meu amigo, mas, nossa, ele está fazendo toda essa barbaridade mesmo? Não, o amigo já corta o assunto. Em nome de Jesus, que nós possamos ser pessoas com capa para os nossos amigos. Porque a hora que nós precisarmos de capa, nossos amigos vão nos proteger. Além da capa, o texto fala aqui que ele também trouxe espada. Não é isso? O texto diz ali, olha, e também, e Davi deu como armadura, inclusive a espada. Espada é a arma de guerra, a arma onde se usa para defender, para atacar, melhor dizendo, né? Então, os amigos precisam ser defendidos. Nós precisamos defender nossos amigos, porque certamente se eles são nossos amigos, quando nós precisarmos, eles vão nos defender também. É uma defesa. Aí o texto ainda fala de arco. Olha lá, o texto diz assim, também o arco. O que é arco? Arco é alvo. Arco é sonho. Não é isso? Quando você pensa no arco, você pensa numa flecha, você pensa num alvo. Muitos dos nossos amigos, eles vão precisar de nós, Drauzio, às vezes, porque eles vão estar desanimados. E aí é hora de você dizer assim, não, Drauzio, o que é isso? Levante a cabeça. Você era um homem sonhador, você era uma mulher sonhadora, você tinha alvos, você tinha projeto, vai baixar a cabeça agora? Amigo mostra alvo, mostra sonho, mostra projeto. Irmão, na minha vida, na sua vida, os sonhos às vezes morrem. Nós começamos a sonhar pela nossa ideologia, nossos pensamentos de mudar o mundo. E aí, com as batalhas da vida, as situações da vida, o sonho vai morrendo. E às vezes chega uma hora que você acha que não vai acontecer mais, mas é aí que aparece o amigo e reaviva o sonho, e renova o sonho, e diz, você já sonhou, meu amigo, você já sonhou, minha amiga, você já teve projeto, não é agora que você vai desistir, ergue a cabeça, porque você tem alvo. Nós lemos um lindo testemunho hoje de manhã aqui, de uma jovem que está indo para um sonho antigo, lá para o Reino Unido, lá para a Inglaterra, fazer o que ela mais ama, foi chamada, passou, vai fazer um projeto lindo. E ela não disse o nome, mas depois que terminou aqui, ela veio falar comigo. Que alegria! Falei, filha, que coisa linda, embarca semana que vem. Sonhos não podem morrer, irmão. Sonho não pode morrer. O sonho pode até chegar um momento que você fala, eu vou adiar, vou segurar. Mas o sonho, em nome de Jesus, volte a sonhar. Se você parou, volte a sonhar. Deus tem coisa linda para você, Deus tem coisas boas para você. E não é agora que você vai parar com isso. E o texto também fala que ele deu o cinto. Cinto é equilíbrio, né? A gente que usa cinto, eu não consigo usar calça sem cinto. Parece que se eu não tiver com cinto, fica esquisito, fica meio desequilibrado. Cinto é equilíbrio. Cinto é sustentação. Porque o seu amigo, por mais que ele seja amigo, seja gente boa, de vez em quando ele fica meio desequilibrado, não fica? Outra coisa, irmão. Quando o teu amigo te der uma bronca, vai doer, vai engasgar, vai descer amargo, mas aceita, é teu amigo. Agora, se ele fica te elogiando em tudo, aí que você tem que tomar cuidado. Porque amigo também corrige a gente. O verdadeiro amigo diz, não, não é esse caminho, Cornic. Não é esse caminho, Drauzio. Esse caminho aí, você não está indo corretamente. Irmãos, nós precisamos, às vezes, dar equilíbrio para os nossos amigos. Ajudá-lo a dizer assim, olha, você estava indo muito bem, mas agora se desequilibrou. Está falando que não devia, está tomando decisões erradas, põe cinto nele. Não é descer o cinto, né, irmão? Pôr o cinto. Porque agora é hora de equilíbrio. Irmão, eu e você, todos nós, passamos por épocas na vida desequilibrados. Graças a Deus por quem tem amigo, né? Porque o amigo vai chegar lá e vai nos ajudar. E vai nos equilibrar. E para a gente não demorar muito, eu quero falar de mais uma situação de amigo.
Segundo Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Vamos ler esse texto. Segundo Reis, capítulo 4, é a famosa história da viúva e do azeite. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu assim: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados vasilhas a todos os teus vizinhos. E nessa palavra vizinho, você poderia colocar de parênteses a todos os teus amigos. Porque é muito ruim não ter vizinho amigo, né? Vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha o quarto sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ela dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o texto diz: e o azeite parou. Não diz que acabou, mas que parou. Se tivesse mais vasilha. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, essa história já foi pregada muitas vezes aqui, mas para pensar se essa mulher fosse inimiga de vizinho. E aqui eu quero aproveitar para falar isso. Irmãos, cuide bem do seu vizinho. Mesmo quando ele é meio chato e coloca lixo lá do seu lado, né? Não manda formiga no quintal dela para ela ir embora, não. Ora pelos teus vizinhos, porque se uma madrugada apertar, o mais próximo nosso são os vizinhos. São aqueles que nós vamos bater na porta e dizer: preciso desesperadamente que me leve para o hospital. Você não tem um carro naquela hora, preciso que me ajude em tal situação. Essa mulher conseguiu muitas vasilhas. Então isso quer dizer que ela tinha muitas amigas, que as vizinhas eram amigas. Onde ela chegava, a mulher dizia: não, com prazer, pode escolher aí a botija, o caldeirão, a bacia, o que você precisar para encher. Nós precisamos de bons vizinhos. Contei hoje de manhã aqui que nós estávamos em casa agora, essa semana, né, Solange? Foi essa semana. Aí chega as netas de uma vizinha lá e bateram na porta e disseram assim: ó, viemos trazer um pão caseiro para a senhora. E aí estava numa toalha linda, sabe? E aí a Solange falou assim: então deixa eu guardar o pão e te dar a toalha. As netas falaram: não, a avó mandou dizer que é para ficar com toalha e tudo. Ô, Jesus! Pão caseiro com toalha, uma toalha linda, tudo, né? Então, assim é vizinho. Um tempo atrás, eles não são da nossa igreja, eles não tiveram bem, o filho não estava bem de saúde, precisou ser internado. Nós fomos lá nós estávamos lá perto, mas fomos lá em Santos orar com a família. Eles nunca esqueceram isso. Irmãos, nós precisamos ter vizinhos. Nós precisamos ter amigos vizinhos. Eu sei que tem casos e casos que é difícil, né? Tem pessoas que têm dificuldade com a amizade, mas a nossa parte nós precisamos fazer. E para encerrar aqui, quero falar de mais uma questão de amigos. Vamos para Jó, capítulo 2, verso número 11. Jó 2:11. Olha o que diz Jó 2:11. O texto fala sobre esses amigos de Jó. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Olha o nome deles: Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, não o reconheceram. Imagina o estado de Jó.
Devia estar acabado, Jó, machucado, ferido, raspando com caco, não é? Diz a Bíblia. E erguendo a voz, eles choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó sobre a cabeça, costume oriental. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Segura esse verso para mim, filho. Irmãos, olha o que diz o texto. Sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites. Sem falar nada, pastor Antônio Carlos. Para pensar em que tipo de amizade nós temos aqui. Outra coisa, irmãos, o texto diz assim, que quando ficaram sabendo da história de Jó, que perdeu tudo, que estava doente, a própria mulher disse, amaldiçoa Deus e morre. 3 amigos vieram. Olha os 3 aí. Elifaz, Bildade e Zofar. Que Deus nos dê amigos como esses. Nem falaram nada. Irmão, irmã, eu faço muito velório, né? Como pastor. Não tem velório que você chega assim, você não sabe falar. Aí você chega, abraça e diz, eu estou aqui. É mais ou menos isso. Porque parece que não vai, as palavras não vão ajudar. Só toca na pessoa e diz, eu estou aqui. É isso que está acontecendo aqui. Só que o texto diz que ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites. Isso é muito difícil. Que Deus nos ajude, porque amigos vão comer churrasco com você uma semana, se precisar. Mas às vezes amigos, entre aspas, vão ter dificuldade de fazer uma visita para você doente. Queridos, que Deus nos dê graça, que nós possamos viver a verdadeira amizade. E você que tem um amigo verdadeiro, uma amiga verdadeira, nós encerramos essa campanha hoje com a aliança dizendo, valorize seus amigos. Porque todos nós um dia vamos precisar. E não se entusiasme com a internet, porque amigo é aquele que está do teu lado, e não no virtual. Irmãos, diga comigo assim, sozinho eu vou mais rápido. Tem gente que diz assim, eu não gosto de ficar com um negócio de amigo, não, eu prefiro sozinho, eu me viro sozinho. Irmão, não é verdade. Sozinho você vai mais rápido, mas diga comigo assim, mas junto eu vou mais longe. Amém.